Quem está acompanhando essa série? Quem não estiver acompanhando, eu quero aconselhar você a depois ver no YouTube as outras mensagens que nós falamos no primeiro domingo. A primeira mensagem dessa série é acreditando em Deus, mas não tendo um relacionamento com Ele. A segunda nós falamos um pouco sobre o cristão cultural, né? Aquele cristão que diz que é crente porque está na moda, mas ele vive uma vida que nega os princípios do Evangelho, que nega Cristo. A semana passada nós falamos sobre aqueles que acreditam em Deus, mas que não temem a Deus. Eles acreditam em Deus, e falamos sobre o cristianismo personalizado, quando alguém pega apenas a parte que lhe interessa do Evangelho, né? A pessoa vai para a igreja, mas ela só pega o que interessa a ela. E nós falamos, ou você pega o Evangelho todo, ou você não pega nada. Se tem algo que Deus é exclusivista. Olha, se for para mim, diz que eu estou pregando na série O Cristão Ateu, para ela acompanhar no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre crendo em Deus, mas sem fervor. Sabe o crente frio? Não é nem frio, é o crente morno. E a nossa palavra vai se basear hoje em Apocalipse capítulo 3. O que te causa enjoo? Tem gente que tem enjoo de ver uma fralda suja. Tem gente que tem enjoo de encontrar cabelo na comida, né? Eu conheço uma pessoa que, se encontrar um cabelo na comida, acabou a refeição. Ele começa a fazer vômito, né? Tem alguém que, se vê alguém vomitando na frente dela, ele começa a passar mal também, tem nojo daquilo. Lembro que uma vez estava no ônibus, tinha uma pessoa em pé, a pessoa começa a ficar meio assim, ó. Eu estava atrás, e a pessoa, eu estou vendo, falei, tem alguma coisa esquisita com aquela pessoa ali. E o cara, né, bom, aí não vou entrar em detalhes não, mas deu para ver o que ele tinha jantado no dia anterior. Né? Tem gente que tem um estômago mais forte para algumas coisas, tem a estrutura mais forte, ele pode ver qualquer tipo de porcaria que ele não enjoa, mas tem gente que algumas coisas vai te causar náusea, né? Então hoje nós vamos falar sobre aqueles que acreditam em Deus, mas que não têm nenhum fervor. Eu acredito em Deus, mas eu não quero ser um cristão fervoroso. Eu acredito em Deus, mas eu estou satisfeito em ser apenas um mero membro de igreja, um frequentador. Mas eu não sou louco por Jesus. Eu não quero ser um daqueles cristãos que são fervorosos e que acho que isso não é para mim, né? Então nós vamos falar hoje, nós vamos usar como base a igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, né? A partir do verso 14. Então, deixa essa Bíblia aberta, que eu vou falar dar uma introdução, e depois nós vamos ler o texto de Apocalipse. Você sabe que Deus deu a visão do Apocalipse para João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Isso não é novidade, quem lê a Bíblia sabe disso. E dentro de todo esse pacote de revelações que Deus concedeu a João, a partir do verso 2 estão as 7 cartas que ele endereçou às igrejas da Ásia. As 6 primeiras igrejas, Jesus falou com ele o que dizer para essas igrejas, mas nessas 6 igrejas houve um elogio. Ele elogiava, tinha algo que ele elogiasse, e depois ele vinha com aquilo que não estava como deveria estar. Ele vinha com a repreensão. E Laodiceia é a única igreja em que ele não oferece, em que ele não presta nenhum tipo de elogio. Laodiceia é a igreja que ele não presta, você vai ler na sua Bíblia, que ele não faz nenhum tipo de elogio à igreja de Laodiceia. E ele foi direto à correção, ele vem direto com uma palavra dura. E de todas as cartas, esta é para mim, na minha visão, é uma das mais severas.
Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião que ela tinha de si mesma. Era a única coisa boa que tinha em Laodiceia, para eles, era a opinião que eles tinham de si mesmo. Era assim, um escritor chamado Michael Wilcock vai dizer que a cidade... Ele fez essa frase, ele citou essa frase, que a única opinião que Laodiceia, a única coisa boa que Laodiceia tinha era a opinião que ela tinha de si mesma. Mas vou te dar um pouco do contexto histórico da cidade de Laodiceia. Ela foi fundada em 250 a.C., por Antíoco, da Síria. A cidade ela era importante por conta da sua localização, era uma cidade muito bem localizada e ficava no meio de grandes rotas comerciais, e era uma cidade rica e luxuosa. Pense numa cidade onde só tinha gente rica e luxuosa. As casas eram mansões, era tudo muito... Era ostentação, vamos dizer assim. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Então, um outro autor chamado William Hendrickson vai dizer que Laodiceia era o lar dos milionários. Então era uma cidade muito culta. Nessa cidade haviam teatros, havia um estádio e um ginásio de banhos públicos. Naquela época tinha esses lugares de banhos públicos que eram extremamente requintados e luxuosos. Só homens muito poderosos e ricos frequentavam esses lugares. Era uma cidade de banqueiros. Era uma cidade de banqueiros. Era como se fosse, vamos dizer, uma Wall Street. Era um lugar onde grandes negócios eram feitos. E interessante é que a igreja tinha cara da cidade, e não a cidade tinha cara da igreja. Uau! A igreja tinha cara da cidade, e não a cidade tinha cara da igreja. Em vez da igreja transformar a cidade, a igreja estava se conformando a ela. Laodiceia era a cidade da transigência e tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos. Os crentes eram sem entusiasmos, os crentes eram falhos de caráter, o crente eram sempre prontos a se comprometer com o mundo. Eles misturavam mundo e igreja, era uma coisa, nada os ofendia, nada tinha problema. Era, vamos dizer que como hoje é tudo o que tem de mais, o que tem de mais? Não tem nada de mais fazer o que o mundo faz, não tem nada de mais fazer o que todos estão fazendo, não tem nada de mais frequentar as rodinhas que todos frequentam, não tem nada de mais encher a cara de bebida, não tem nada de mais em ter os meus casozinhos, em fazer uns negóciozinhos aqui para ganhar um dinheirinho melhor aqui, não tem nada de mais. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja popular e satisfeita com a sua prosperidade e orgulhosa dos seus membros ricos. Meu Deus. E a carta que Jesus manda João endereçar ao pastor de Laodiceia, não diz, por exemplo, a carta não menciona perseguição pelos romanos, a carta não menciona dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia, na verdade, ela era um pouco parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. Agora, a diferença entre Sardes é que em Sardes ainda havia um pequeno grupo que havia preservado a fé viva. Isso no capítulo 3 mesmo, no verso 4, você vai ver isso. E Laodiceia estava tomada pela indiferença e provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade, e esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. E a igreja de Laodiceia se destacava por 4 características. Isso aqui é só uma introdução para você entender o que está acontecendo, onde que Laodiceia estava inserida, como que era a vida deles. Em primeiro lugar, era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar ajuda nenhuma do imperador de Roma. Eles tinham tanta grana que eles mesmos, com seus próprios recursos, reconstruíram a cidade. Os habitantes, eles eram muito ricos. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Em segundo lugar, era um centro de indústria de tecidos. Havia uma lã
negra, uma lã preta que eles produziam, que era único daquela cidade, era único, só Laodiceia produzia aquele tipo de tecido. Então, ela se orgulhava da sua roupa, da roupa que produzia, se orgulhava das linhas que ela produzia, né? Em terceiro lugar, era um centro médico de muita importância, havia ali uma escola de medicina muito famosa, e fabricava-se ali em Laodiceia um tipo de colírio, que era, só Laodiceia tinha aquele componente para produzir aquele colírio, para quem tinha problema nas vistas. Então eles tratavam muito de olhos e de ouvidos. Ali era produzido o pó frígio para fabricar colírio, e era um remédio muito importante naquela época, só eles produziam aquele remédio. Eu estou te dando contexto para você entender o porquê Jesus escreveu o que escreveu. Amém? Porque você vê que cada observação que nas cartas tinha a ver com aquilo que a cidade estava envolvida. Então Jesus sempre vai falar numa linguagem que você vai entender. Jesus usava muitos exemplos de agricultura, porque era o que o pessoal conhecia. Mas nessa carta específica e nas outras, ele vai usar coisas que a cidade era acostumada com aquilo, que fazia parte do dia a dia. Então, fala ali sobre a cura para os olhos. Esse colírio, ele era exportado para todo o mundo. Em quarto lugar, ele era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, e em Hierápolis havia uma fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna, e nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Então a Laodiceia ficava no meio. Tinha Colossos, que era uma cidade especializada em água fria, e tinha Hierápolis, que havia uma fonte de água quente, e Laodiceia ficava no meio. Então a água que chegava para ela era morna. Então, tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas a água morna de Laodiceia era intragável. A água morna de Laodiceia era intragável. Você gosta de café morno? Tem gente, às vezes tem exceções. Eu já vi gente dizer que gosta. Eu não gosto de café morno. O café ele não pode estar fervendo demais, porque também queima a língua. Mas café bom é quente. Você gosta de beber água morna? Quando a gente está com enjoo, fala o quê? Bebe água morna. Vai vomitar na hora. Água morna é horrível. Né? Você não vai me dar um café morno aí, não café quente. Ou gelado, porque tem o ice coffee. Que eu curto dele, um cappuccino ice, geladão. Né? Ou quente, agora não vem com morno não. Vamos ler aqui o que ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, versículo 14. Eu até mandei os versículos para a igreja acompanhar comigo também aí, tá? Estou ficando organizado nessa parada, gente, estou gostando disso. Eu mesmo fiz essa madrugada. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém. Por quê? Quem é o Amém? Jesus. O Amém tem a ver o quê? Com o fechamento de um ciclo e de uma afirmação. Essas são as palavras do Amém, isso é, daquele que é verdadeiro, daquele que é o início das coisas, daquele que fecha ciclos, daquele que abre ciclos. Ele é o alfa, ele é o ômega. Então essa é a palavra daquele que é a verdade. Essa é a palavra daquele que fala a sua palavra e que confirma a sua palavra. Por isso que ele fala, essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Gente, era melhor, ele vai dizer, melhor seria que você fosse frio, porque o frio é alguém que nunca experimentou o calor. Preferia que você fosse alguém que nunca tivesse tido contato com o fogo. Preferia que você fosse esse tipo de gente. E nem quente, porque o quente é aquele que conserva o fogo. Oh meu Deus, tem gente atendendo, uma irmã entendeu ali. O quente é aquele que preserva a vida dele em chamas. E aí quando ele fala, mas és morno, porque você experimentou um dia
e deixou a chama apagar. Experimentou um dia, mas hoje você se tornou intragável para Deus. Meu querido, eu não vou massagear o seu ego hoje não. Você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos. Tudo o que tinha a ver com aquilo que eles produziam. Tudo aquilo que eles produziam, ele usa como exemplo. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Querido, se você está sendo repreendido nessa manhã, você podia dar um glória a Deus alto, porque é sinal de que você é amado. Ei, se você de repente em algum momento pode achar a palavra dura, dê glória a Deus, que é sinal que Deus te ama. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós estamos na Tua casa e na Tua presença e somos totalmente dependentes do Senhor, carecemos da Tua glória e da Tua presença. Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar, então revela-nos a verdade, revela-nos o engano que estamos vivendo e revela aquilo que precisa ser mudado em nós. Não queremos ser motivo do Seu vômito, mas queremos Te dar alegria, Senhor, queremos Te dar prazer, Senhor. Então tem misericórdia de nós nessa manhã e manifesta a Tua glória nesse lugar, que seja uma manhã de confronto, mas de libertação, de cura, de restauração. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei no que você acredita, mas posso saber como você vive. Há uma diferença. Na verdade, como vivemos reflete aquilo que acreditamos. A maneira como vivemos reflete e revela aquilo que acreditamos. Não estou apenas falando sobre o que você diz que acredita, mas como você vive. Você pode dizer que acredita em muita coisa, eu quero saber se a tua vida reflete o que você acredita. Você pode dizer que acredita no Espírito Santo, mas você conhece o Espírito Santo, você tem intimidade com Ele. Você pode dizer que acredita em Deus, mas você anda de acordo com o que Deus estabeleceu como princípio. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que morreu para o mundo, aquele que foi sepultado com Cristo no batismo e ressurgiu em novidade de vida, ele não tem que viver mais como ele pensa, mas como Deus estabeleceu. Agora, como você vive reflete se você nasceu de novo ou não. Jesus disse para essa igreja: eu conheço as suas ações. Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus te conhece por dentro e por fora. Até quando você acha que não está sendo visto, Ele está lá. Eu preguei semana passada falando sobre a diferença. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas nem sempre Ele se manifesta em todos os lugares. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir: Deus está em todos os lugares, mas Ele nem sempre, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Conheço as suas ações. Jesus conhece o que você faz, até quando ninguém está te vendo. Inclusive as intenções do seu coração. Inclusive o pecado que você marcou para cometer quarta-feira, Ele conhece. Inclusive as conversas do seu WhatsApp que você bota ali para ninguém ver, Ele sabe o que está escrito. Inclusive os e-mails bloqueados que tem um cadeadinho lá que ninguém tem acesso, sua esposa não tem acesso, seu marido não tem acesso, ninguém tem acesso. Ele sabe exatamente o que está escrito ali. Você pode achar que está enganando todo mundo, você só não engana Deus. Então,
conheço as suas ações e que você não é frio nem quente. Então, o que é um cristão morno? Nós poderíamos enumerar um monte de características do que é um cristão morno, maneiras diferentes de descrever, jeitos diferentes, títulos diferentes, mas de acordo com o livro que eu li baseado nisso. O livro não entra muito nesses detalhes que eu vou entrar aqui nessa manhã, mas ele é uma base para isso. Eu aconselho você, semana que vem a gente vai estar inaugurando a livraria, talvez esse livro esteja ali, O Cristão Ateu, para você ler, estudar um pouco mais, que o livro ele entra em muitos mais detalhes. Não tem como entrar em todos os detalhes que o livro aborda. Então aqui tem algumas coisas que eu acrescentei para ficar também de maneira mais sintética e a gente poder otimizar o tempo. E nós poderíamos criar uma lista enorme das características de um cristão morno, mas eu vou falar de 7 características de um cristão morno. Então, eu quero começar falando sobre a primeira característica de um cristão morno. E eu acho que eu botei aqui também, tem aí já, a primeira característica eles desejam mais aceitação das pessoas do que a aceitação de Deus. Um cristão morno é aquele que deseja mais da aceitação das pessoas. Timóteo, ele vai dizer que no livro de Timóteo, que no final dos tempos haveriam pessoas que são mais amantes de si. Você já leu isso na sua Bíblia? Nunca leu, não? Quem já leu? Nos últimos dias, haveriam pessoas que são amantes de si. Nós vivemos numa geração autocentrada. Vivemos numa geração onde olha muito para o seu umbigo e está à procura de aprovação, de autoafirmação, de aceitação. E aí, por conta dessa busca desenfreada do ser aceito, do ser reconhecido, ele vai abrindo brecha. Você vê isso, que as pessoas estão, é uma necessidade de autoafirmação. Ele quer afirmar que ele é uma boa pessoa, ele quer afirmar que ele está bombando, ele quer afirmar que ele faz sucesso, ele quer afirmar, olha a casa nova que eu comprei, olha o tênis novo que eu comprei, olha como é que eu falo bem, olha como é que eu estou num lugar legal. E aí bota um monte de filtro, um monte de máscara, um monte de fake, porque ele quer ser reconhecido, ele quer que as pessoas o bajulem, ele quer ser elogiado. Na verdade é uma carência que as pessoas carregam dentro de si. Então ele vive, um cristão morno é aquele que ele até está na igreja, mas ele está à procura da aceitação dos outros. Ele quer ser aceito, ele quer ser elogiado, ele quer ser reconhecido. E então, na verdade é um clamor por aprovação. Por favor me aprove, por favor me aplauda, por favor me elogie, por favor goste da minha foto que eu postei, me dá um like lá, se você curtiu, dá um like. E aí se ele não atinge determinada quantidade de like, ele fica frustrado, porque as pessoas não me curtiram. O que eu posso fazer para que alguém me curta? O que eu posso fazer para alguém me curtir? Eu só quero ser curtido. Eu só quero que alguém me curta, eu só quero que alguém me faça um elogio, eu só quero que alguém, então, por isso, em nome disso, as pessoas vão quebrando princípios, vai perdendo a sua dignidade, vai comprometendo o seu caráter, porque ela quer ser aceita de qualquer maneira. Eu quero que você entenda, você tem que procurar ser aceito por Deus, ser aceito no céu, sabe, buscar o reconhecimento onde ele importa. Enquanto você ficar numa busca por aprovação do homem, você vai se frustrar, vai ficar triste, vai ficar deprimido. Busque a aprovação do céu, sabe? Aí tem gente que vai, se ele não gosta de mim, eu vou adaptar a minha moral à sua moral, porque quero que você me ame, eu quero que você me aceite. E Jesus realmente disse isso, ele disse, esteja ciente de que todos os homens, sabe, seguir a Cristo envolve isso, você não vai ser amado por todos. Desiste desse negócio de achar que todos vão te aplaudir, vão te elogiar. Se o mundo te elogia, você não está seguindo a Jesus. Oh meu Deus, eu sei que talvez você queria ouvir os 7 passos da vitória nessa manhã, mas isso aqui eu estou pregando para você, que você precisa pensar na eternidade. A questão é que muitos de nós, às vezes até inconscientemente, estamos vivendo para a aprovação das pessoas. Estamos adequando a nossa vida de uma maneira onde as pessoas possam nos aprovar. Mas de que adianta o homem te aplaudir se o céu te vaia?
De que adianta você arrecadar um monte de seguidores na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, seja lá onde for, se o céu não te reconhece. Se naquele grande dia você vai ouvir de Deus: afasta-te de mim porque eu nunca te conheci. Eu não conheço você. Eu quero dizer que esse dia está se aproximando. Eu sei que não está na moda falar de céu, falar de volta de Jesus, falar de inferno, mas eu quero que você entenda o seguinte: é real. E a Bíblia vai dizer que se você só pensa nessa era, miserável homem é você. Se a tua visão está limitada somente a esse tempo presente, miserável homem é você. Um homem ou uma mulher de Deus é aquele que aprendeu a se conectar com Deus e ele pensa e vive em relação à eternidade. Posso ouvir um amém aqui? Meu Deus, me ajuda. Um cristão morno, ele almeja a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Segundo ponto, um cristão morno raramente compartilha sua fé em Cristo. Raramente compartilha a bondade de Deus com outras pessoas. Por quê? Porque você pode ter algumas razões. Eu não quero ser inconveniente. Eu não quero parecer um estranho. Eu não quero ser rejeitado. Se eu falar do Evangelho, eu posso ser rejeitado. Eu não quero ofender as pessoas. Na verdade, sabe por que você não compartilha a sua fé? Infelizmente, porque muitos não acreditam no poder do Evangelho. Muitos não acreditam que o Evangelho tem poder para mudar a vida das pessoas. Então, por isso que você não compartilha a sua fé. Você não compartilha a sua fé porque você é tímido. Só que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você não compartilha a sua fé porque você às vezes não entendeu a grandeza do perdão que você recebeu. Porque quem é perdoado, tudo o que ele quer fazer é transmitir aquilo que ele recebeu. Deixa eu te falar uma coisa: você não é salvo para você, você foi salvo para Deus e para mudar a vida de alguém com o seu testemunho e com a sua vida. Então vai e prega. Se é um mandamento que Deus nos deu, é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Se você é salvo, a salvação não parou em você. A salvação não é um fim, a salvação é um começo. O pregar o Evangelho não é restrito a um pastor, a um obreiro, a um apóstolo, a um diácono, a quem tem um título. O pregar o Evangelho é papel de todos aqueles que nasceram de novo. Eu vou repetir: pregar o Evangelho é uma obrigação de todos aqueles que nasceram de novo. Se você não é um missionário, você é um impostor. Spurgeon disse isso, não sou eu. Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E não confunda missionário com aquele que está no campo, na África, na Índia, não sei aonde, no Nordeste. Não! Você é um missionário onde Deus te colocou. Você é um missionário na empresa que você trabalha. Você é um missionário quando você se diverte jogando bola com seus amigos. Você é um missionário quando você está no teu escritório fazendo uma venda. Você é um missionário quando você é um médico e está atendendo alguém. Você é um missionário quando você é uma advogada e vai julgar e vai ver a situação aos olhos de Deus. Você é um missionário quando você é policial e está no teu plantão e tu prende alguém e tu prega para aquela pessoa. Tu é um missionário aonde Deus te colocou, com a capacidade que Ele te deu para exercer o que você faz de melhor. Jesus foi claro quando Ele disse: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você me confessar diante dos homens, mas se você não me confessar diante dos homens, não confessarei você diante do meu Pai. Cristãos mornos raramente compartilham a sua fé. Terceiro ponto: cristãos mornos racionalizam seus pecados. Vivemos um dia onde as pessoas querem renomear os pecados. Eu vou trocar o título. Eu vou mudar para pesar menos na minha consciência. Você sabe, adultério agora não é adultério. Adultério agora para muitos se tornou um problema conjugal. Ou uma crise conjugal. Ou então um affair. Mas adultério continua sendo adultério, continua sendo pecado. Pornografia passou a se chamar entretenimento adulto. Você vê como é que o diabo é astuto?
Não tem algo ali para entretenimento adulto, não, é pornografia, é pecado. Qual foi o rótulo que você colocou para pesar menos na sua consciência? Né? Parece melhor. Então, crianças, não fala palavrão agora não, porque você é criança. Quando você crescer, você pode falar o que você quiser. Que adulto pode falar essas coisas. Sabe, estamos renomeando o pecado. Estamos colocando roupa nova no pecado. Estamos trocando o rótulo, botando um rótulo bonito, dizendo que eu tenho um problema, quando na verdade você está em pecado e você precisa confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Porque o que confessa alcança misericórdia. Ei, a misericórdia é para aqueles que confessam. Não estou dizendo, querido, não estou pregando perfeição. Todos nós temos pecados. Todos nós pecamos, porque a Bíblia vai dizer sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Uma coisa é eu ter algo na minha vida. Outra coisa é quando eu torno daquilo uma rotina na minha vida. E a gente cresce ouvindo na escola dominical que o pecado na vida do crente, ele deve ser um acidente de percurso. E outra coisa, vamos abrir mais o leque. Tem gente que valoriza muito o pecado na área sexual, mas é fofoqueiro. Que é pecado. Tem gente que valoriza muito o pecado sexual, mas é mentiroso. É pecado. Tem gente que bota o pecado sexual num pedestal, mas ele adora arrumar intriga entre irmãos. Tem gente que é avarento. Avarento não é do reino dos céus. Apegado a dinheiro, avarento, pão duro, sovina. Teu Deus é o dinheiro e tu vai para o inferno com teu dinheiro. Quer dizer, nem lá, porque lá não tem como você nem usar. Sabe? Mas ele muda o nome, não sou avarento não, sou só cuidadoso. Eu só poupo, está com 95 anos de idade, poupando, para quê? Não é generoso. Aí ele renomeia o pecado. Meu Deus. Então, as pessoas fazem isso. Ou então elas vão dizer, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Não, se você aceitou Jesus, você não pode fazer o que você quer. Sinto muito em te dizer, se você aceitou Jesus, você não pode fazer o que você quer. Porque se você aceitou Jesus, a gente crê naquilo que está escrito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado para o mundo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, baby, bonitinha e bonitão, não é sobre a tua vontade. Não é sobre a tua vontade. Ah, mas eu não prejudico a ninguém. Querido, eu não estou falando de prejudicar A ou B. É fazer a vontade de Deus. E ser homem e mulher para cumprir essa palavra até que Ele volte. Até que Ele volte. Para alguns Ele volta antes. Eu não sei o que será de você amanhã, nem de mim. Por isso que para alguns Jesus volta antes. Ah, quem é você para falar isso? Quem é esse tal? Tem pessoas que entram por esse caminho. Ele quer, arrumar um jeito. Ele quer justificar tudo. Ele quer racionalizar tudo. Racionalizam o pecado o dia inteiro. Ficam procurando as suas razões para alimentar as suas paixões. Procuram razões para alimentar as suas paixões. Justificativas para os seus pecados. Um homem de Deus, ele morreu para si. Gente, eu sei que pode não ser um sermão popular,
Mas é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Nós precisamos decidir de que lado que a gente está. A quem eu vou agradar? A Deus, ao homem, a mim ou a Deus? Quarto ponto. O cristão morno pensa mais na vida na terra do que na eternidade. Pensa mais na vida terrena do que na eternidade. Eles são consumidos com a vida da terra e deixaram de sonhar com a eternidade. A Bíblia fala de um cara chamado Paulo. Você conhece muito bem a história de Paulo. Você sabe o que ele disse? Ele disse que viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é ganho. Você já viu isso em algum lugar? Se você está na terra, é para representar Cristo. Você foi salvo dos seus pecados, você foi perdoado dos seus pecados, você foi livre da condenação para viver a vida de Cristo, não aquilo que você quer fazer. Amém, queridos? Meu Deus. Muita gente quer viver muito, mas você quer viver muito para quê? Você quer viver muito para você ou você quer viver muito para glorificar a Deus? É tudo, algumas pessoas, tudo que ela pensa é em relação às coisas deste mundo. E aí entra numa correria absurda do ter. Preciso ter. E nunca é suficiente. Repara bem, normalmente quem tem muito sempre quer mais. Mais. E nunca é suficiente. E aí a Bíblia fala, não junteis tesouro no mundo, na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas junteis tesouros no céu. Ah, pastor, é pecado ter as coisas na terra? Não distorça as minhas palavras. É a questão de você viver em função das coisas e deixar de sonhar com a eternidade. Quando você é um bom marido, quando você honra a sua palavra, quando você é um bom pai, quando você é um bom patrão, um bom funcionário, quando você é generoso, você está acumulando tesouro nos céus. Quando você decide viver uma vida em santidade, você está acumulando tesouro nos céus. Quando você decide de ser fraco moralmente e a sua carne não é o teu Senhor, você está acumulando tesouro nos céus. Quando você decide viver uma vida que glorifica a Deus, você está acumulando tesouro nos céus, sabe? Meu Deus. Quinto ponto, cristãos mornos só recorrem a Deus quando precisam de algo. Quando tudo está bem, parece que Deus não existe, Deus não tem crédito nenhum. Agora, quando começa a passar por luta, aí ele lembra que tem um Deus. Quando seus filhos estão saudáveis, quando não tem ninguém brigando, quando o dinheiro está bom na conta, sabe, está tudo pago, tudo está ótimo, até que de repente aparece um câncer em alguém, uma enfermidade em alguém, uma luta no casamento. Ai meu Deus, corre para a igreja. Ai meu Deus, pastor me ajuda, pastor me atende. Faz alguma coisa, ora por mim. Aí beleza, a gente entra, ora para Deus, vai, ora, resolveu, acabou a luta, pronto. Aí daqui a pouco ele começa a esfriar novamente, volta para o lugar de mornidão. Porque ele só busca a Deus quando ele precisa de algo. Só busca a Deus quando os filhos estão com problemas. Só busca a Deus quando o casamento está em crise. Só busca a Deus quando ele quer que uma porta se abra. Só busca a Deus quando ele está precisando de uma bênção financeira. Só busca a Deus quando alguma luta chega na vida dele. E aí ele lembra que existe o Deus. Deus passa a ser um acessório na caixa de ferramenta dele. Meu Deus. Precisa voltar para ele e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Tendo muito, tendo pouco, ganhando ou perdendo, o Senhor é o centro da minha vida. Eu preciso do Senhor todo o tempo, reconhecer a sua total dependência dEle. E não ficar usando Deus para o seu benefício. Deus não é a sua ferramenta. Ou Ele é tudo para você, Ele não é nada. Sexto ponto. O cristão morno, ele só é generoso quando lhe é conveniente. Eu só vou ser comprometido, eu só vou dar alguma coisa quando eu me interessar, ou eu achar que é interessante, ou quando eu tiver vontade, sabe? Eu não quero que Deus interfira nas minhas finanças, eu não quero que Deus interfira nos meus negócios, eu darei se eu quiser. Deus, não se atreva a me pedir nada, ou eu não quero ouvir o pastor falando de nada, porque eu não concordo com um monte de coisa, e eu vou fazer o que quer. Não, um cristão que realmente está fervendo, ele é envolvido com a generosidade, ele é comprometido com Deus.
Mas o cristão morno, o dinheiro é o seu Deus. Ele é apegado àquilo que é matéria, ele é apegado às suas coisas. O seguidor comprometido com Jesus percebe que tudo é de Deus, mas aquele que é morno, ele percebe que tudo é dele. Meu, tudo é meu. Ele dá quando é conveniente. Não gosto que o pastor fale de dinheiro, porque o dinheiro é meu. A partir do momento que você segue a Cristo, não é teu. É dele, você administra. Você é um mordomo daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Tudo que Deus te dá tem um propósito. Se Deus te fez ser um cara rico, se Deus te fez ser um cara bem sucedido, se Deus te fez ser um cara influente, tudo isso é para ser usado para Ele, não é sobre você. Esquece que é sobre você. Sétimo ponto, eu vou parar aqui. O cristão morno, honestamente, eles não são muito diferentes do que o resto do mundo. Não há diferença entre ele e o mundo. Eles não são muito diferentes das pessoas de um mundano. Ele assiste os mesmos filhos que os mundanos assistem. Ele ouve as mesmas músicas, eles frequentam os mesmos lugares, ele tem o mesmo tipo de linguajar. Não há diferença entre ele e um mundano. Às vezes é pior do que o mundano. Você já conheceu crente, membro de igreja, pior que mundano? Você já conheceu crente dentro de igreja que fala mais palavrão do que o mundano, que fala mais imoralidade do que o mundano, mas ele é um bom membro de igreja? É um Zé Mané. É um bom membro de igreja, mas de 10 palavras que saem da boca dele, 11 são imoralidades. A boca é uma fossa. Não há diferença. Eu vou te falar um negócio. Eu já convivi com músicos cristãos e músicos seculares. Eu via coisas no meio dos músicos cristãos que eu não via no meio dos músicos seculares. E aí a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tem muito homem que não diz que não tem fé, que não é teu, ou que não pertence à religião evangélica, que tem muito mais caráter do que muito homem que está dentro da igreja. É muito mais marido do que muito marido dentro da igreja. É muito mais pai do que muito pai que está dentro da igreja. Então o cristão morno, ele não tem diferença. Sabe? O cristão morno é aquele que se divorcia facilmente. Ele não tem compromisso com Deus. O cristão morno é aquele que segue a tendência do mundo. Ele quer fazer o que está na moda no mundo, porque todo mundo está fazendo, então eu também quero fazer. Na verdade, o cristão morno, ele serve a um cristianismo confortável. Falamos do cristianismo cultural, do cristianismo personalizado e hoje o cristianismo confortável. Eu quero tudo que Deus tem para mim, mas eu não quero fazer tudo o que Ele pede. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero fazer tudo o que Ele pede. Sabe, eu quero Jesus o suficiente para me deixar fora do inferno. Jesus me deixa fora do inferno e para me levar para o céu. Eu quero esse Jesus, mas eu não quero um Jesus aquele que exige que eu mude e que eu mude a minha maneira de pensar e que eu não viva o que a minha carne está dizendo para eu viver. Jesus chama esse tipo de pessoa morna e faz com que ele queira vomitar. Ele não suporta crente morno. Jesus não suporta crente morno. Jesus não suporta crente fofoqueiro. Jesus não suporta crente intrigueiro. Jesus não suporta crente que não honra a sua palavra, que não luta pelo seu casamento. Jesus não suporta homens e mulheres que fazem negócios cheios de falcatrua. Jesus não suporta esse tipo de crente que usa o nome dele, mas que não valoriza e que não honra o nome dele. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu posso te falar disso porque eu já fui crente morno. Eu fui um bom filho de crente até 18 anos de idade. Filho de crente acha que é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Você não vai ser salvo pela oração da sua mãe ou da sua avó.
Você vai ser salvo através da sua experiência, da sua conversão com Deus, porque é pessoal e intransferível. A salvação é pessoal e intransferível. Ela não é, você não vai pelo QI. Tua mãe pode ter sido você uma mulher de oração, de joelho roxo, de coque na cabeça, mas você é quem? Eu fui um bom filho de crente até 18 anos de idade, mas eu não conhecia Deus, eu era um frequentador de igreja, era envolvido em todas as atividades, eu era o primeiro a chegar na igreja, eu tocava na igreja, mas eu era um crente morno, não conhecia o Espírito Santo, eu conhecia a denominação, mas eu não conhecia Deus. Mesmo tendo sido curado de leucemia aos 8 anos de idade, sabia que eu tinha vivido um milagre, experimentei um milagre na minha vida, mas eu não conhecia a Deus, até que um dia eu conheço uma menina de 17 anos de idade, que chega lá no estúdio para fazer um trabalho, e eu falo, essa menina é doida. Estou falando da pastora Fernanda. Já contei isso aqui, mas tem a ver com o contexto da mensagem, porque ela tem um papel muito grande no meu batismo com o Espírito Santo. A pastora Fernanda, desde os 17 anos, quando chegou no estúdio, ela só falava do Espírito Santo, porque o 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 Espírito Santo. Ela falava do Espírito Santo da hora que ela chegava até a hora de ir embora. E eu falava, essa menina não é normal, ela é pancada, ela é meia doida. E eu achava estranho, na verdade ela estava certa, o estranho era eu. Mesmo tendo uma mãe pinga-fogo, igual é a dona Seni, pastora Seni, lá em casa tinha orações, reuniões de orações, daquela de arranca-toco, sabe, dos mistérios, e na minha sala, e quando tinha, eu metia o pé, que eu não queria saber muito daquilo. Mas eu estava na igreja, toda quarta, culto de oração, domingo, culto da manhã, evangelismo, domingo à tarde, culto à noite. Até que a pastora Fernanda começou a falar comigo, e a gente, 17 anos de idade, eu falei, essa menina é nova, e falando dessas paradas todas, e que viu o anjo, que viu o céu abrir, e que saiu do corpo, que não sei o quê, e aonde ela estava, eu sinto, tem um anjo ali, Deus me mostra isso, Deus faz isso. Eu falei, caraca, que onda é essa, velho? Que parada doida, essa menina é pancada. E ali, até que um dia eu fui tocar numa convenção da Adonep, aqui no Rio Centro, e ali naquela convenção, um pastor lá de São Paulo, o pastor Wissam, que está lá até hoje, ele é libanês, convertido, e ele pregou uma palavra, e ele, no final da mensagem, depois de eu já estar tocando quase 4 horas sem parar, enquanto ele ministrava, ele virou para mim em direção ao teclado e falou, você, sai do teclado. Era uma distância assim, como daqui ali na bateria, e ele não tocou em mim. Ele simplesmente começou a profetizar sobre mim. Um outro amigo meu foi para o teclado, ele começou a profetizar o que Deus faria na minha vida, e começou a profetizar, e falou, na minha mão tem uma bola de fogo. Eu não vi nada. Fernando disse que viu a bola de fogo, eu não vi nada, eu só sei que ele disse, eu vou jogar essa bola de fogo em você, e você vai ser batizado com o Espírito Santo, e Deus vai mudar a sua vida. E ele jogou, quando ele jogou, eu voei uns 2 metros, e caí falando em línguas, e quando eu cheguei na igreja no domingo seguinte, era uma outra pessoa. Então, porque eu tive encontro com o Espírito Santo de Deus, e meu Deus, agora eu confesso para você que uma vida cheia do Espírito Santo, ela deve ser mantida, ela deve ser cultivada, ela deve ser preservada, porque o Espírito pode apagar. Em Tessalonicenses vai dizer, não extingais o Espírito. Por que ele fala de morno? Morno é alguém que ferveu um dia, mas que esfriou, ele deixou o fogo apagar, ele se tornou um crente morno. Você já foi cheio um dia, você já teve experiências com o Espírito Santo, você já conheceu o céu, você já conheceu a presença de Deus, mas aí você foi se tornando um ativista, cheio de compromisso, encheu a tua agenda, foi ficando famoso, foi ficando conhecido, ficando ocupado demais, e não preservou a chama. Aí aquilo que um dia deu prazer para Deus, hoje causa náusea. E aí eu quero que você entenda o seguinte, a maneira como você faz a obra de Deus, pode destruir a obra de Deus em você. Uau, vou repetir isso. A maneira como você faz a obra de Deus pode destruir a obra que Deus fez em você. O que você faz para Deus não é mais importante do que o teu relacionamento com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente cansada porque está pedindo, porque está fazendo coisas para Deus que Deus não pediu para você fazer. Não bote na conta de Deus aquilo que Ele não te pediu,
Porque quando Deus pede algo de alguém, Ele dá suporte, Ele dá energia, Ele envia o recurso, Ele renova as tuas forças, quando você está na vontade de Deus. Agora não crie você as suas fantasias em nome de Deus, querendo a aprovação de Deus. Aí você está falando, mas eu estou fazendo para Ele, mas Ele não te pediu. Você se torna morno assim, quando você se torna, por exemplo, um pastor em tempo integral e um seguidor de Jesus de meio período. Você é um crente de meio período? Você é um ministro de louvor em tempo integral, mas um discípulo de Jesus de meio período. Você é um profissional em tempo integral da sua área, mas você é um discípulo de Jesus em meio período. Isso vai tornando você um cristão morno. Não está quente nem frio, apenas confortável, complacente. Isso é trágico. Muitas pessoas estão nesse lugar. De fato, é fácil ser cristão aqui no Rio. É fácil ser cristão hoje, onde a gente está. Uma igreja a cada esquina. Eu quero escolher o sermão que eu quero ouvir. Não, aquela palavra ali está muito dura, então eu vou para um lugar onde prega só vitória. Não, agora eu quero uma palavra onde tem um coach pregando, uma palavra de autoajuda, porque eu quero descobrir os 7 passos para ficar milionário. Então a pessoa escolhe no cardápio, assim, hoje eu quero comer tal isso, vão para, sabe, falta o compromisso, a raiz. Então ela começa a olhar a igreja como um cardápio. É fácil ser cristão no Rio. Uma igreja a cada esquina, sermão para todos os gostos, igreja toda preta, não, quero igreja toda preta, agora quero igreja toda branca, não, agora quero igreja com vitral, agora quero uma igreja, né? Agora, a boa notícia é que existem lugares em todo o mundo que, realmente, quando você decide ser um seguidor de Jesus, isso significa alguma coisa. Eu quero perguntar para você, você ser um seguidor de Jesus significa alguma coisa para você? Não me responda. O que significa para você ser um seguidor de Jesus? Não um membro de igreja. Porque tem gente que é membro de igreja que não segue a Jesus. Eu quero que você entenda que em alguns lugares, para ser seguidor de Jesus, pode custar a cabeça da pessoa. Nós vamos ter aqui no dia 11 de fevereiro, o aniversário da Missão Mais, e vai estar aqui um missionário iraniano. E você vai ter um pouco de noção o que é ser cristão numa área de perseguição religiosa. Deixa eu falar. Quando se torna um pouco mais difícil de ser cristão, as pessoas começam... E as pessoas começarem a odiar e a criticar um pouco mais. É hora de você... Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você está dentro ou se você está fora. Quando você reconhece que quem Jesus realmente é e o que Ele fez por você, se isso significa alguma coisa, se você valoriza isso, você não é um cristão morno. Agora, se você é indiferente a isso, você pode ter se tornado um cristão morno. Você está sentado e deitado em berço esplêndido e nada te incomoda, está tudo confortável demais, alguma coisa está errada. Agora também eu sei que existem cristãos espalhados pelo mundo em áreas de perseguição, que seguir a Jesus realmente significa alguma coisa. Existem irmãos que não podem congregar, que não sabem o que é isso aqui, que não sabem o que é, vamos lá em casa comer uma pizza e tocar um violão e cantar um louvor, porque eles não podem. Porém, a oportunidade que eles têm de se encontrar quando se encontram é para abraçar e chorar juntos. Sabe por quê? Porque eles realmente precisam um dos outros. Então eles não têm tempo para brigar. A gente briga entre si, entre nós, porque somos mornos. A gente briga entre si, entre nós mesmos, porque a gente não está enfrentando nenhum tipo de luta. As nossas lutas são ridículas em referência, em relação àqueles que estão sendo perseguidos por causa de sua fé. Mas aí Jesus chega para eles e fala: eu já vou terminar, eu tenho que terminar. Dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Isso é, vocês precisam voltar a queimar novamente.
Vocês precisam queimar novamente. Aí ele vai dizer, e você se tornará rico. Ele estava dizendo, a riqueza que vocês acham que tem não é nada, por isso que vocês são pobres. Vocês estão ricos de dinheiro, mas vocês são pobres. O saldo de vocês no céu está zerado. Vocês se orgulham do ouro que vocês têm, da riqueza que vocês têm, mas vocês são pobres. Compre roupas brancas. Eles se orgulhavam das lãs que eles produziam, da alta costura que eles tinham. Achavam que estavam no pano, mas diante de Deus estavam pelados, passando vergonha. Por isso que ele fala, compre roupas de santidade para vocês. Vistam-se de santidade, porque vocês podem estar se vestindo com uma lã preciosa, com a seda pura, mas vocês estão pelados, vocês estão sendo, passando vergonha no mundo espiritual, porque o céu não conhece vocês. Compre para vocês colírio, para ungir os seus olhos. Isso é, você precisa ter a sua visão restaurada. Você se orgulha da química que você tem, vocês se orgulham do colírio que vocês produzem, mas sabe o que vocês são? Cegos. Vocês são cegos, vocês se perderam no meio dos seus shoppings, se perderam no meio dos seus títulos, se perderam no meio das suas rodinhas sociais, se perderam no meio dessa confusão toda, se perderam no meio dos seus espetáculos, se perderam no meio dos seus teatros, se perderam no meio dessa riqueza mundana, e vocês acham que estão bombando. Vocês são pobre, cego e nu. Mas aí ele faz um apelo. Ele chega e fala, eu repreendo, isso é, eu estou falando isso tudo com vocês, porque eu amo vocês. E não foi essa vida que eu sonhei para vocês. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, isso é, seja rápido, seja firme, seja decidido e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fique em pé no seu lugar.